Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a proteção do Senhor Deus, que Ele nos envolva no seu amor, na sua bondade, que nos dê sabedoria para entender a sua palavra e principalmente para aplicá-las em nossas vidas. Hoje nós vamos comparar Mateus, Marcos e Lucas. E o tema é: o que é mais difícil, curar ou perdoar os pecados? O que é que vocês acham? Nós vamos continuar a partir do momento em que Jesus havia curado o paralítico. Mas aí algumas pessoas na plateia, eles estavam com aquele pensamento na cabeça que Jesus leu imediatamente, achando que Jesus estava praticando uma blasfêmia. O mal de muitos de nós é cometer o pecado através do pensamento. A gente pensa que são palavras que entram dentro de nós e ninguém escuta, mas a pessoa que não deveria escutar está escutando. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. E nós vamos ver hoje o motivo pelo qual esses fariseus achavam que Jesus Cristo estava blasfemando. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? Mateus 9:4. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Marcos 2:8. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Vocês viram aí na leitura da comparação dos três apóstolos inicialmente que a única coisa que está diferenciando é reagem com tanta maldade e também questionam. Essa reação interior dessas pessoas que estavam assistindo nosso Senhor Jesus Cristo é que eles não estavam vendo toda a grandeza daquele ato de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam olhando para Jesus com um olhar muito maligno. Eles queriam destruir Jesus. Então, eles, dentro de si, eles estavam esperando essa oportunidade. E isso, para eles, já constituía uma blasfêmia. Mas por que é que eles achavam que era uma blasfêmia? Porque eles achavam que perdoar os pecados era algo muito fácil. E Jesus estava dizendo para aquele rapaz que os pecados dele estavam perdoados e achavam talvez que por uma coincidência esse paralítico andou. Jesus estava dialogando com eles para mostrar a sua onisciência, a sua capacidade de ler o que estava dentro do coração deles, de ver a maldade interior, apesar deles não terem falado nada. Só um ser onisciente como Deus tem essa capacidade. E o fato de Jesus estar falando com eles vem de encontro ao fato de que nesta vinda Jesus Cristo não tinha vindo para julgar de maneira nenhuma. Ele poderia simplesmente destruir esses homens lá na frente de todos e mostrar o seu poder, mas não era o momento ainda do julgamento. Jesus reservou todo o julgamento de toda essa gente maligna que interagiu com ele, todas essas igrejas, esses líderes religiosos, está tudo reservado para o final, na sua segunda volta. Nesse momento, Jesus Cristo tinha vindo para pregar a boa nova. E ele estava ali tentando mostrar a sua identidade, fazer com que aquele povo o reconhecesse como o Messias. Jesus os repreendia, mas repreendia com amor. Veja que Jesus trouxe a sua palavra e a gente tomando
conhecimento da palavra e escolhendo viver no erro, como esses fariseus estavam escolhendo, significa que a gente está preferindo negar a nosso Senhor Jesus Cristo e aceitar o outro lado. Se a Bíblia nos diz que algo é errado e a gente continua fazendo isso no dia de hoje, a gente continua fazendo, não tem nada de errado com isso, e continua batendo na mesma tecla e vivendo no erro, significa que essa pessoa não está de maneira nenhuma ouvindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito sério, porque nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Olha, quem não se preocupa com a sua salvação, o que é que vai esperar depois da morte? Jesus Cristo, quando voltar, aí sim ele vai fazer o papel de juiz. E aqueles que não corresponderam, não ouviram a sua palavra, serão eliminados. Não adianta a gente querer que Deus mude, porque não vai mudar. A palavra dele é a mesma, ontem e hoje e para sempre. Quem tem que mudar nessa história somos nós. Nós temos que devotar a nossa vida a uma mudança positiva, para que a gente consiga um dia estar ao nível de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em João 5:29, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuam a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande, Mateus 9:5. O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande, Marcos 2:9. O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande, Lucas 5:23. Jesus pergunta para eles o que é mais fácil fazer, dizer seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Essa é a pergunta do nosso título. Vocês já chegaram a uma conclusão? Mas vamos ver que o motivo pelo qual essas pessoas estavam dizendo que Jesus estava blasfemando é porque Jesus curou, perdoando os pecados. Para eles, qualquer um poderia dizer que estava perdoando os pecados, porque ninguém vê o pecado é invisível, está dentro da consciência de cada um. Então seria muito fácil Jesus abrir a boca e mentir diante deles. É por isso que eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Mas, na realidade, nós vamos ver que para Jesus, perdoar os pecados é a parte mais difícil. E vocês sabem por que é mais difícil do que para ele dizer para a pessoa levante e ande? Vejam que toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo está ligada com esse perdão dos pecados. É para isso que ele foi preso, ele foi mutilado, ele foi crucificado e ele morreu na cruz, que era para nos perdoar dos pecados. Veja que coisa difícil. Mas para Jesus, falar para essa pessoa levante e ande era muito fácil, porque ele tinha o poder. Mas para nos limpar do pecado, ele tinha que passar por todo esse martírio que ele passou. Então, o que é mais fácil seria para ele dizer para esse enfermo, levante e ande, porque não dependeria de nenhum sacrifício, é algo que ele tem todo o poder de fazer e seria muito simples. Mas Jesus teve que vir, viver num corpo humano, carregar o pecado de toda a humanidade e morrer dessa forma horrenda para que tudo isso fosse realizado.
Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Mateus 9:6. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Lucas 5:24. E nessa terceira parte, Jesus vai mostrar para eles que ele realmente tem o poder de falar para o paralítico: levante-se e ande. E assim ele fez, o paralítico levantou e andou. Com essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, eles deveriam ter se convertido, eles deveriam ter acreditado que Jesus era o Messias. Mas veja que de nada adiantou para eles. Eles estavam aderidos ao Satanás e queriam acabar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o que eles vão fazer em seguida? Eles iriam acusar Jesus de estar violando a lei da colheita dos cereais nos sábados. O homem se levantou e foi para casa. Mateus 9:7. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Marcos 2:12. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. E nessa quarta parte, o interessante é a gente ver a atitude do paralítico. Ele era quadriplégico, uma pessoa totalmente imobilizada. De repente, ele levanta. E Marcos vai falar que ele deu um salto da maca e levantou-se. Já pensou que coisa maravilhosa? E eles viram a dificuldade para descer esse paralítico pelo telhado na frente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não era algo que eles poderiam dizer: oh não, isso aqui está sendo um teatro ou coisa parecida. Não, eles com certeza até conheciam esse paralítico, porque toda a cidade estava ali naquela casa assistindo tudo isso que Jesus estava fazendo. Todos ficaram muitos admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Lucas 5:26. E para terminar, todos ficaram espantados, maravilhados, e eles disseram: hoje vimos coisas maravilhosas. O que isso quer dizer? Isso vem de encontro às pessoas que vão em um lugar de oração, em um lugar para ver uma pessoa como nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles querem assistir algo maravilhoso, eles querem assistir o show. Apesar de estar dizendo que eles louvaram a Deus por isso, mas é o Deus que eles acreditavam, não a nosso Senhor Jesus Cristo, está claro ali. Por quê? Porque não houve uma manifestação, uma aderência a nosso Senhor Jesus Cristo, algo verdadeiro e honesto, não houve ali. Não houve nenhuma conversão, só foi essa admiração. São as pessoas que estão passando pela fé. Agora tem fé, daqui a alguns minutos não tem mais a fé. Por quê? Porque na realidade eles ainda não possuem aquela fé dada por Deus, mas é algo que eles estão fazendo aquele teatro para mostrar que tem fé. É isso que eu vejo nessa passagem. Eu acho que todos nós entendemos que perdoar os pecados é muito mais difícil,
porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, toda vez que a gente estiver prestes a pecar, a gente tem que pensar nesse sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo e procurar viver uma vida honesta, procurar muitas vezes até perder, mas manter fiel a nossa fidelidade a Deus, porque com Deus a gente pode até pensar que um dia a gente está perdendo, mas não, a gente não perde com Ele, Ele está sempre acrescentando as nossas bênçãos mais e mais. Um bom dia para todos vocês, paz no seu coração. Vamos continuar a nossa caminhada vivendo corretamente hoje e sempre, pedindo a Deus que fortifique a nossa fé, que traga esperança dentro dos nossos corações e uma certeza de que a sua vinda está próxima e que nós não temos que esperar muito mais. Dessa forma, meus irmãos, nós estaremos sempre energizados, esperando com toda a convicção de que Ele estará voltando brevemente e fazendo tudo o que é certo, porque o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser agora, daqui 5 minutos, daqui 1 ano, 2, mas Ele está prestes a voltar. E é exatamente por isso que Ele não marcou esse dia e hora. E a única pessoa que sabe disso é Deus, nosso Pai. Pensem nisso. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada por sua participação. Paz no seu coração. Amém.